No mundo de One Piece, o governo mundial reina como força absoluta. Mesmo que os Yonkous existam e possuam vasta influência, até hoje nenhum deles conseguiu descobrir toda a verdade do mundo e lutar diretamente contra os Tenryubitos. Porém, uma certa feita, um homem surgiu. Ele não era um pirata, na verdade, era um marinheiro. Revoltado pelas ações cruéis de um sistema corrupto, ele traiu a organização e criou um exército revolucionário cujo único objetivo era destruir esse governo. Esse é Monkey D. Dragon, a pessoa que criou uma terceira via e ganhou o título de criminoso mais procurado do mundo. Por estar sempre em perigo, Dragon abandonou o próprio filho com a intenção de protegê-lo. Mas agora eu te pergunto, e se as coisas não tivessem sido assim? E se, ao invés de preferir que o Luffy vivesse escondido, o líder revolucionário tivesse decidido que seria muito mais seguro para o seu filho ficar ao seu lado? Sim, você tá sentindo aquela perguntinha, não é mesmo? Como seria se o Luffy tivesse sido criado pelo Dragon em One Piece? Cara, todo mundo de One Piece está prestes a mudar simplesmente porque o Dragonzito se tornou um pai presente e parou de pagar pensão. Talvez até nosso menino de borracha ficará mais forte do que originalmente. Se bem que não sabemos se ele continuará com os poderes da fruta de Nika ou não. De qualquer forma, desde o momento do nascimento, Dragon resolveu levar seu filho embora, temendo que ele acabasse se tornando marinheiro, uma vez que Garp faria de tudo para que isso acontecesse. Isso acaba fazendo com que, ao invés de ser criado na Vila Fuchsia, Luffy cresceu em Baltigo, na base principal do exército revolucionário. Durante sua infância, ele recebeu muito afeto e carinho, porém, sempre foi colocado em situações onde pudesse desenvolver como um homem capaz de proteger a si próprio. Desde o início da infância, o Chapéu de Palha Sem Chapéu demonstrou um comportamento diferente e relaxado. Ele detinha a característica principal dos D de sempre estar sorrindo independente da situação. Em termos de treinamento, Luffy foi ensinado por Haki, que ironicamente o ensinou a usar Haki junto do Karatê de Homem-Peixe, uma habilidade que requer disciplina e concentração. Lindenberg, imaginando que o protagonista desenvolveria vontade de aprender ciência e tecnologia, tenta ensiná-lo os fundamentos, porém falha miseravelmente e desiste depois deles quase terem explodido metade da ilha em um experimento que o Luffy misturou duas substâncias apenas por serem cheirosas. Depois de um tempo também, uma jovem garota se junta ao exército revolucionário. Seu nome era Koala, ela tinha sido escrava de Mary Joyce, porém 2 anos atrás foi salva pelos Piratas do Sol junto de Fisher Tiger. Koala é 4 anos mais velha do que Luffy, mas rapidamente se tornou sua amiga, praticamente sua irmã mais velha, e sempre que o pequeno fazia algo de errado, ela o cobria, pois sabia que um dia essa maneira louca de ser poderia influenciar o mundo de maneira positiva. Também é válido informar que Luffy nesse universo não é tão burro quanto originalmente. Por exemplo, ele pode até mesmo ler jornais para se informar e descobrir o que está acontecendo no mundo. Porém, nem tudo é perfeito. Por mais que o líder revolucionário seja um monstro respeitado, ele não consegue se conectar tão bem com seu filho a um nível emotivo. Fora que, por conta do protagonista ter uma personalidade um tanto quanto impulsiva, Dragon teme que em algum momento isso possa causar o fracasso de uma missão importante. Até aqui, tudo parecia mais ou menos bem, só que a vida de ambos estava prestes a mudar quando eles precisaram ir até o East Blue, mais especificamente, no reino de Goa. Assim como eu tenho certeza que seus dias vão mudar se você se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo. Assim, basicamente o YouTube vai entregar os melhores vídeos relacionados ao One Piece. Agora voltando, Dragon havia recebido uma informação dos seus espiões que o incidente do Terminal Cinza estava prestes a acontecer. Naquele momento, quando pai e filho chegaram, eles foram verificar o que estava acontecendo dentro da cidade, quando, de repente, uma pequena criança correndo esbarra neles. Sabo estava fugindo da sua mansão para tentar ajudar seu amigo Ace, que estava preso do outro lado dos portões. Desesperado, o jovem começa a chorar e diz que os responsáveis por aquele ato criminoso foram a família real e os aristocratas e que, se ele ficar ali, ele jamais será livre. Afinal, ele tem vergonha de ter nascido um nobre. Dragon e Luffy chocados ajudam Sabo a se levantar, contudo, Dragon diz que ainda não tem poder suficiente para lidar com a podridão do mundo. Com isso, o líder se levanta e se dirige até o navio, onde todo o exército revolucionário está presente. Usando seus poderes que ninguém sabe qual é, o pai de Luffy cria um caminho para que os oprimidos que estavam à beira da morte possam escapar. Luffy pula pra frente e começa a ajudar o pessoal, até que ele vê uma senhora e uma outra criança lutando contra um pirata. Aqueles eram Dadan e Ace, que estavam prestes a entrar em combate quando, de repente, o Chapéu de Palha Sem Chapéu avança e, envolvendo sua palma em Haki, acerta um golpe poderoso usando o Karatê Tritão que faz o Capitão Blue Jam desmaiar na hora. No fim, a noite passou, a fumaça do incêndio permaneceu e o exército revolucionário havia cumprido sua missão.
Só que, ao longe, na manhã seguinte, um navio gigante se aproximava. Um Tenryubito estava indo até o reino de Goa. Só que, infelizmente, uma tragédia estava prestes a acontecer. Sabo estava em um barquinho Michuruca tentando fugir quando o nobre percebeu e atirou nele sem dó. Nesse momento, Dragon o salvou, porém um homem estava acompanhando o Tenryubito, Sakazuki. O almirante sempre guardou o incrível rancor do Dragon, ninguém sabe porquê, e descobriu que ele poderia aparecer no reino de Goa. Akainu, quando sentiu o mínimo haki do seu inimigo, partiu para cima, onde uma batalha tomou conta. Infelizmente, o líder revolucionário não estava lutando com todo o seu foco, pois ele precisava focar na segurança dos sobreviventes. Pensando nisso, ele dá uma ordem para Ivankov, Kuma e Luffy para que recuem. Obviamente, Luffy não iria ouvi-lo, mas antes que pudesse fazer algo, ele viu um sorriso e expressão séria no rosto do seu pai. Naquele momento, o protagonista sabia que não podia ir contra as ordens do seu comandante, por isso que com lágrimas nos olhos, ele obedeceu. Por outro lado, Akainu aproveitou a oportunidade para tentar mirar no navio revolucionário, mais especificamente nos inocentes. Diante dessa situação, Dragon, que estava distraído, é obrigado a defender o ataque com seu próprio corpo, o que faz ele entrar em desvantagem. Luffy, vendo aquela situação de longe, grita e pela primeira vez uma grande aura de haki do rei é emanada, fazendo os nobres e vários agentes da Cypher Pool desmaiar. A cara do Dragon é de felicidade. Ele sabia que seu filho tinha potencial dentro de si e com esse pensamento ele sabe que tem que fazer tudo para que ele escape. É exatamente seguindo essas convicções que ele acaba se sacrificando, mas morre sabendo que o mundo um dia será um lugar melhor. Os anos vão se passando, Luffy permaneceu depressivo por um tempo, mas conforme ia crescendo e se tornando mais forte, ele assumia mais responsabilidades. Quando fez 17 anos, um jornal chega informando sobre a guerra de Marineford e que o Imperador Barba Branca, junto com o seu capitão da 2ª Divisão, Ace, estavam mortos. Essa notícia pegou o Sabo de surpresa. Por anos, ele ficou sem suas memórias, apenas trabalhando sem um propósito. Porém, naquele instante, todo o seu passado retornou. Também nesse universo, Luffy se tornou um pouco mais sério. Porém, sempre que as pessoas o viam, ele estava olhando para o mar com uma expressão sonhadora, como se seu objetivo final o estivesse esperando em algum lugar daquela imensidão. Luffy sabia que os revolucionários tinham uma missão importante, mas algo chamou a sua atenção. Faltavam informações sobre o governo, informações essas que nem mesmo o Rei dos Piratas havia compartilhado com o mundo. Por isso, nesse momento, ele pensou que seria uma boa ideia ele chegar ao fim da Grand Line ao mesmo tempo que desse um golpe de estado. Com esse pensamento, a primeira coisa que ele faz é organizar uma missão em Dressrosa, afinal, o Chichibukai do Flamengo, que é de um nascimento nobre, estava escravizando o povo. Chegando lá, Sabo fica chocado que no Coliseu a Mera Mera no Mi do seu falecido irmão Ace estava sendo posta como prêmio. Diante disso, eles enfrentam todos os gladiadores para no fim, o loirinho manhoso desse universo conseguir dar aquela mordidinha gostosa e se tornar o Imperador das Chamas. Também lá em Dressrosa, Luffy conhece Law e, embora o Cirurgião da Morte não tenha nada a ver com ele nesse universo, ele decide ajudá-lo no momento que do Flamengo iria executá-lo. Por conta dessa ação, uma guerra começa em Dressrosa, onde, obviamente, o exército revolucionário sai vencedor. Entretanto, ninguém poderia saber que eles estavam envolvidos. Por isso, o Chapéu de Palha Sem Chapéu pensa em um plano ousado para enganar o mundo. Ele finge que abandonou a revolução e para isso ele precisou da ajuda de todos aqueles gladiadores que o ajudaram em Dressrosa e que se tornaram a sua grande frota. Agora, com a ajuda do Law e dos outros, o protagonista diz que irá atrás dos Poneglyphs e dá ordem para o sábio invadir Mary Joyce durante o Reverie. Nesse momento, Luffy separa alguns homens para juntos invadirem Whole Cake Island, só que no caminho um navio pirata para na sua frente. O Yonkou Shanks havia descoberto quem era o Luffy e decide conhecer pessoalmente o menino que está à frente do maior grupo inimigo do governo. Antes que pudesse fazer alguma coisa, Luffy, que já consegue usar haki da observação avançado, prevê que o Ruivo avança para cima dele apenas a tempo dele conseguir revestir seu braço com haki e contra-atacar. O choque entre os dois parte o céu e faz muitos ali desmaiarem. Shanks, sorrindo, guarda sua espada e diz que está satisfeito. Com isso, ele joga um baú que contém uma Aqua no dentro e fala que se o Luffy realmente quiser mudar o mundo, ele deve comê-la. Também antes de partir, ele pega seu chapéu e dá para o Luffy, dizendo que um dia ele irá aparecer para cobrá-lo. Nos dias e semanas seguintes, Luffy fica confuso, mas ao olhar para aquela Aqua no Mi, algo o chama. Ele começa a fantasiar sobre sons de tambores e sobre um povo antigo que dançava e se divertia ao redor de uma fogueira. Portanto, sem nem pensar, ele já estava mastigando a Hito Hito no Mi, modelo Nika.
Chegando em Whole Cake, Luffy identifica que um casamento está prestes a acontecer e ele aproveita a situação para se infiltrar no castelo e conseguir roubar uma cópia do Road Poneglyph. A missão havia sido fácil, contudo, antes de ir embora, ele percebe que um homem loiro estava triste, preso em uma cozinha enquanto fazia um delicioso bifão. Aquilo com certeza foi amor à primeira vista. Então, entre o Luffy e o bifão, é claro, não com o Sanji, não pensa coisa errada. O Chapéu de Palha sai correndo até o cozinheiro e diz para ele ser seu amigo. Sanji, sem entender nada, tenta se afastar, mas nesse momento Katakuri entra no quarto para levar o noivo até o altar. Ao entrar nos aposentos, o general Ludossi olha para o Luffy, o identifica como invasor e, sem pensar muito, parte para cima dele com toda a sua força. Infelizmente pro viciado em Donut, nosso meninão de borracha aqui é outro nível. Ele herdou as técnicas do seu pai e o desejo de libertar o mundo. Depois de alguns minutos, Luffy se prova superior ao Katakuri em termos de haki da observação e, graças a isso, o derrota com apenas um arranhãozinho no rosto. Depois de vencer, Luffy vira pro cozinheiro mais uma vez e diz que se ele for junto, ele poderá fazer o que quiser. Sanji, surpreso, percebe que ali tem uma oportunidade de ser livre e descobrir o All Blue, então decide ir embora. Big Mom, por sua vez, está furiosa e não está em estado de loucura igual na história original. Ela tenta ir atrás dos invasores, mas Luffy e os revolucionários já estão muito bem preparados e usam as correntes submersas para fugir. Sim, aqui ele consegue ter domínio por algum motivo que a gente não vai explicar. Sua próxima parada seria o Wano, mas no meio do caminho Luffy precisa retornar para a ilha de Kamabaka, pois aparentemente seu irmão Sabo tinha sido o responsável pelo assassinato de um rei e havia sumido. Chegando lá, ele se depara com Sabo vivo e ferido e em uma reunião ele descobre a verdade sobre Musama e os Gorosei. Luffy percebe então que eles não têm muito tempo, eles precisam reunir os Poneglyphs mais rápido ainda e se prepara para partir quando chega outra notícia. Dessa vez, o vice-almirante Garp foi preso em Hati no Sul porque foi salvar o Capitão Kobe. Sim, calma, não precisa me xingar. Mesmo sem o Luffy, Kobe deu um jeito de virar marinheiro e se tornar subordinado do Garp. Como? Não preciso dizer, pode imaginar aí. Continuando a história, depois de ter perdido seu pai, o protagonista não queria mais perder ninguém da sua família, mesmo seu avô, alguém que ele mal conviveu. Diante disso, ele parte para Hati no Sul, onde enfrenta todos os capitães titânicos, inclusive Kuzan. Luffy, ao ver quem estava na sua frente, entra em fúria, pois ele associou que Kuzan e Sakazuki eram amigos próximos. Por isso, ele começa a lutar igual um louco, até que seu avô o puxa e lembra que eles precisam fugir, e conta que na verdade os cabeças de gelo e de magmas são inimigos. Depois que saem de Hati no Sul, Garp ferido é levado até uma das bases da marinha, mas antes de se despedir, ele olha para trás e fala que sente muito pelo que aconteceu com o Dragon. Ele nunca foi a favor do que o filho se tornou e nem muito menos o neto, mas como forma de agradecimento, ele quer mostrar algumas coisas que podem ajudá-lo. Com isso, Luffy treina por alguns meses com o famoso herói da marinha e domina os poderes da sua fruta. Agora sim, só então ele consegue ir para Wano junto do exército e salvar pessoas. Afinal, nesse universo ele não só salva aqueles oprimidos pelo governo, como também os que são oprimidos pelos piratas. A guerra em Onigashima acontece da mesma forma. Agora Ace, Sanji, Luffy, Yamato e o resto da frota do Chapéu de Palha conseguem se sobressair e o capitão consegue vencer Kaido sem nem despertar o Gear 5, porque essa parte só vai acontecer no final em uma luta emocionante. Se liga só. Depois de conseguirem mais um Poneglyph e passarem por Elbaf, os novos Chapéus de Palha ganham a confiança de Loki, que faz de tudo para ficar ao lado de Harudin, também na grande frota. Em algum momento depois, lá em Laugh Tale, Luffy descobre a verdade e reúne as informações necessárias para derrubar Imu e seus vassalos. Diante disso, uma guerra se inicia, o caos se expande e uma escuridão domina o campo de batalha. Demônios surgem do nada, gritos são ouvidos e o cheiro de morte toma conta. Lá, bem longe, como um vulcão, o almirante Akainu está lançando seus ataques de magma, transformando seus inimigos em esqueletos carbonizados. Luffy não se desespera. Agora ele é um homem treinado. Ele apenas puxa o ar e avança a uma velocidade sobrenatural. Antes que Akainu pudesse reagir, o haki do rei avançado explode e a próxima cena que é vista é um buraco no seu peito. No fim, temos a mensagem. Aqui jaz Akainu rosquinha reversa. Continuando, Luffy, satisfeito com o resultado, toma um ataque surpresa de Imu que o deixa à beira da morte, e é aqui que, nesse momento, os sons dos tambores da libertação começam a entoar. Nika está de volta.
louco, biruta e transformando tudo em borracha. A cada pulo que dava no chão, raios de haki emanavam dele. Imu se assusta com o despertar do seu Nêmesis e prepara para usar a arma ancestral Pluton. Porém, antes de disparar, o chapéu de palha parte para cima e devora a Mother Flame, que era a sua fonte de energia. Rapidamente ele muda mais uma vez de forma, como se o próprio Sol tivesse descido sobre a Terra. Imu está agora assustado, mas não hesita, parte para cima com todo o seu poder demoníaco. A luta é violenta, mas não tinha o que fazer. A cada novo golpe que eles trocavam, o céu se abria. Porém, uma coisa estava prestes a acontecer. O sol se levantava no horizonte e quando finalmente o dia clareou, Luffy acertou seu ataque final e mandou Imu de vala. Nesse momento, poeticamente, o amanhecer do mundo havia chegado. Luffy, não só como um pirata, mas também como um revolucionário, havia se sobressaído e guiado o mundo ao seu recomeço. Assim como, se você quiser ter um recomeço emocionante, você pode ver essa próxima história que está aparecendo na sua tela.